Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos mais uma vez a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia e infinito amor, em especial pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos imensamente aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês que constantemente, perseverantemente, estão aqui conosco nesta sala virtual para estudarmos juntos, refletirmos juntos acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio do tempo para estudarmos e refletirmos acerca do Evangelho de Jesus. Muito obrigado pela presença de todos. Já recebam antecipadamente o meu abraço fraternal e de gratidão. E hoje, aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Busca e Acharás. O livro, conforme sabemos, o livro Busca e Acharás é de autoria dos espíritos Emmanuel e André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. E o capítulo que estudaremos hoje é de autoria do espírito Emmanuel, e é o capítulo de número 9, que tem como título Resposta. Então aqui Emmanuel, ele nos chama atenção através de frases bem curtas, trazendo-nos respostas sobre o motivo pelo qual nós nos encontramos aqui na Terra. Então são informações bem sucintas, informações assim curtas, mas de profundidade e também de verdade acerca da finalidade, ou seja, qual é a finalidade de nós nos encontrarmos aqui na Terra mais uma vez reencarnados, mais uma vez corporificados ou ligados a um instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico. Então Emmanuel, ele começa este capítulo 9 nos questionando ou trazendo para nós o seguinte questionamento: que fazemos no mundo? Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui no mundo? Para qual a finalidade ou qual é a finalidade de nós aqui nos encontrarmos? E o que verdadeiramente nós estamos fazendo? Pode ser, e neste caso é desta forma, que todos nós viemos para cá para um determinado cumprimento de tarefa, para uma determinada missão, mas o que estamos verdadeiramente fazendo? Será que estamos, pelo menos assim, mais de perto, cumprindo o nosso compromisso, cumprindo aquele planejamento reencarnatório quando nós estávamos no mundo espiritual, se tivemos a oportunidade e até mesmo méritos de participarmos do planejamento reencarnatório, do nosso planejamento reencarnatório, será que estamos nos esforçando verdadeiramente para, pelo menos em parte, nós cumprirmos com aquele roteiro que nós auxiliamos ou que nós traçamos no plano espiritual como sendo o propósito do nosso retorno ao corpo físico e também durante toda a nossa estada aqui no plano físico? Será que estamos verdadeiramente nos esforçando conforme Jesus nos pede, nos orienta? Fazei esforços para entrar pela porta estreita, ou seja, façamos esforços
para caminharmos pelas trilhas do bem, que via de regra são caminhos estreitos. Então Emmanuel nos faz este questionamento no início do capítulo: que fazemos no mundo? E aí ele diz na sequência o seguinte: tantas vezes perguntas. Então aqui ele nos diz que tantas vezes nós perguntamos o que nós estamos fazendo aqui no mundo. E aí na sequência ele nos chama a atenção da seguinte maneira: fita o céu ocupado em dar campo às estrelas, olha a fonte mais simples amparando a quem passa. Então aqui ele já nos orienta, nos chama a atenção que quando fizermos estes questionamentos ou este questionamento que nós estamos fazendo aqui na Terra, que nós devemos fitar o céu e olhar o céu ocupado de estrelas, olharmos uma fonte simples, mas que está amparando a quem passa. E também ele nos chama a atenção que nós não podemos de forma alguma nos deter, mas seguirmos adiante. Então ele diz: não te detenhas, serve a terra em construção. Então aqui ele nos chama a atenção que nós não podemos nos deter simplesmente nos questionamentos, mas que nós precisamos, aí vem uma primeira palavra de ordem, nós precisamos servir, porque nós estamos aqui na Terra, não estamos para sofrer, não estamos aqui para sofrer, mas nós estamos aqui para servir, pelo menos servir para alguma coisa, conforme se diz popularmente. Então ele nos fala aqui que a Terra está em construção e Deus espera a nossa contribuição. Deus espera que nós realmente sirvamos nesta construção e para esta construção do planeta Terra, que ainda se encontra em desenvolvimento, ou que ainda está se desenvolvendo esta construção. E aí nós abrimos um parêntese aqui nas palavras de Emmanuel, já que são frases curtas, quando ele nos chama a atenção: não te detenhas, serve a terra em construção. Então, para ampliarmos as nossas reflexões aqui nas palavras de Emmanuel sobre esta resposta do que nós estamos fazendo aqui na Terra, aí nós buscamos em o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17º. O capítulo 17º de O Evangelho segundo o Espiritismo tem como título Sede Perfeitos. E no item 10 desse capítulo 17º, nós encontramos o seguinte título do item 10, O Homem no Mundo, onde os espíritos amigos nos chamam a atenção sobre qual é a finalidade de nós nos encontrarmos aqui no mundo, por que nós fomos enviados, por que nós fomos encaminhados aqui para a Terra, cada um cumprindo a sua tarefa, cada um em sua área de atuação, no seu campo de atuação, seja no campo profissional, no campo religioso, no campo, digamos assim, da moralidade, e assim sucessivamente, cada um de nós, e esta infinidade de religiões que nós temos aqui na Terra, cada uma dessas religiões com aquele objetivo de tornar aquele ser humano melhor. E sem sombra de dúvida que aquela religião que não cumpriu a sua tarefa em tornar a criatura melhor, sem sombra de dúvida que, conforme nos dizem os espíritos amigos, ela faliu na sua missão, porque todas têm como objetivo transformar o ser humano em uma pessoa melhor. E aí no capítulo 17º nós encontramos aqueles caracteres da perfeição, em especial no item 3, onde os espíritos amigos nos relacionam aqueles caracteres para chegarmos à condição de seres relativamente perfeitos, que são mais de 40 caracteres, e ainda eles dizem no final que ainda não é tudo, é apenas uma parte, que ainda tem muito mais, mas para a nossa condição evolutiva, isto já é o suficiente. E aí Jesus nos chama a atenção, aqui no capítulo 17º,
sobre uma das finalidades de nós nos encontrarmos aqui na Terra, ou seja, uma das respostas que Emmanuel nos chama a atenção aqui, o que fazemos no mundo, e Jesus nos diz: ama vossos inimigos. Então, uma das finalidades de nós nos encontrarmos aqui na Terra é exatamente esta. E aí o espírito Hermance nos chama a atenção que Jesus nos lançou 3 desafios como sendo as 3 finalidades básicas de nós nos encontrarmos aqui na Terra, que é exatamente amar a Deus, amar o próximo e amar a nós mesmos. Então nós temos estes 3 desafios que foram lançados por Jesus. E aqui nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo e também lá no Novo Testamento, palavras de Jesus, onde Jesus nos diz, assim tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles também. Então, uma outra finalidade de nós nos encontrarmos aqui na Terra também é esta, de nos esforçarmos em sermos pessoas melhores. E ainda Jesus nos diz: exercei, praticai com sinceridade todas as virtudes que são ensinadas. Então precisamos nos esforçar constantemente para colocar em prática estes ensinamentos de Jesus. E aí chegamos aqui no item 10 do capítulo 17º de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde os Espíritos amigos nos falam, nos esclarecem, juntamente com Emmanuel, aqui neste capítulo 9 do livro Busca e Acharás, sobre o que nós estamos fazendo aqui no mundo. Então, aqui no item 10 do capítulo 17º de O Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos amigos nos dizem o seguinte, que um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. E aí eles nos dizem na sequência: purificai, pois, os vossos corações. Então aqui está uma outra finalidade de nós nos encontrarmos aqui na Terra, que é exatamente esta busca de purificação dos nossos corações, esta busca de purificação dos nossos sentimentos. E aí nos dizem ainda: não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Então aqui eles nos chamam a atenção que nós não podemos deixar guardado em momento algum em nosso coração nenhum pensamento mundano ou fútil. E aí eles nos orientam: elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Então aqui eles nos orientam sobre aquele trabalho que nós temos que realizar. Porque via de regra, quando nós fazemos as nossas orações, rogando o amparo, a proteção, a assistência de Jesus, de Maria de Nazaré, a assistência dos bons espíritos, nós, via de regra, não fazemos a nossa parte por completo. Então aqui eles nos falam que nós precisamos elevar o nosso espírito àqueles a quem nós chamamos. Nós não podemos simplesmente fazermos as nossas rogativas. Nós não podemos simplesmente fazermos as nossas rogativas e ficarmos de braços cruzados. Nós precisamos, conforme eles nos orientam, elevar o nosso pensamento, elevar os nossos sentimentos para encontrarmos aqueles a quem nós estamos chamando e para que eles possam ter disposição em nos auxiliar, vendo a nossa disposição e também preparo em sermos auxiliados, porque sem sombra de dúvida que estes companheiros estão sempre com esta disposição firme em nos auxiliar. E ainda ele nos dizem o seguinte, neste item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo: não creiais, todavia,
que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Então aqui nos chamam a atenção os espíritos amigos que quando eles nos orientam naquele sentido de nós orarmos constantemente, eles não estão nos orientando naquele sentido de nós vivermos simplesmente uma vida mística fora da sociedade, lá isolada em um determinado lugar, em uma montanha de preferência, e nos isolarmos da sociedade. Não, de forma alguma. Eles nos dizem o seguinte: não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Então nós fomos colocados aqui na Terra para vivermos e aprendermos a viver em sociedade. E aí eles dizem ainda: sacrificai, sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com o sentimento de pureza que as possa santificar. Então aqui ele nos chamou a atenção que nós precisamos fazer esforços constantemente. E ainda dizem da seguinte maneira: fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas a alegria que dá uma boa consciência da felicidade do herdeiro do céu. Então aqui ele nos chamou a atenção que nós estamos aqui vivendo em sociedade e que nós precisamos viver com alegria, sempre com disposição em auxiliar os outros companheiros de jornada e também preparados para sermos auxiliados. Então estamos aqui na Terra, conforme nos diz Emmanuel, conforme nos dizem aqui os espíritos amigos. Depois todos nós podemos voltar neste item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem muito mais informação do que esta que nós lemos aqui, e refletirmos acerca da finalidade da nossa passagem aqui, a nossa estada aqui na Terra. Então aqui fechamos este parêntese neste item 10 do capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, e retomamos aqui as palavras de Emmanuel, as últimas frases curtas que ele nos trouxe neste capítulo 9 do livro Busca e Acharás, para concluirmos as nossas reflexões. Então Emmanuel nos diz o seguinte na sequência: auxilia, abençoa, suporta, ajuda e passa. Então aqui ele nos chama a atenção que nós estamos aqui na Terra, o que nós precisamos fazer aqui na Terra é exatamente auxiliar. Nós precisamos abençoar para sermos abençoados, auxiliar para sermos auxiliados, suportar os problemas da nossa vida, aprendendo com estes problemas, ajudando os companheiros de jornada também para sermos ajudados e passarmos adiante. E por último ele diz: ama e segue. Não temas, Deus te espera e te vê. Então aqui ele nos diz que uma outra finalidade, e a finalidade básica de nós nos encontrarmos aqui na Terra, exatamente esta necessidade de aprendermos a amar. E aí ele fala: ama e segue. Não temas, Deus te espera e Deus espera de cada um de nós a nossa contribuição. E Deus, esta energia cósmica que cria tudo e continua criando e sustentando todo o universo, nos vê constantemente, porque nós somos fagulha divina, nós estamos ligados ao Criador. Sem esta ligação, nós não existiríamos. Se tivéssemos condições de nos desligarmos de Deus, nós simplesmente não existiríamos ou passaríamos a não existir mais, porque somos cada um uma fagulha do Criador, uma fagulha do pensamento do Criador eterno. Então precisamos sim constantemente fazermos esforços, conforme nos fala Emmanuel, para servir, para auxiliar, para abençoar, para suportar, para ajudar, para amar. Exatamente por isto e para isto nós nos encontramos aqui na Terra.
que possamos refletir sobre isto, meus irmãos, que possamos, em especial, refletir sobre o meu, sobre o seu, sobre o nosso comportamento. Estamos realmente cumprindo, pelo menos em parte ou em boa parte, as nossas tarefas ou aquelas tarefas que nós julgamos que sejam as melhores tarefas, sendo as melhores escolhas para a nossa vida e que com certeza fazem parte do nosso planejamento reencarnatório, porque sem sombra de dúvida que ninguém veio aqui à Terra com a missão de fazer o mal. E sem sombra de dúvida que também ninguém veio com aquele compromisso de não fazer quase nada ou de ficar de braços cruzados. Pensemos nisto e coloquemos mãos à obra. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela caridade que todos vocês fizeram neste momento em nos ouvir mais uma vez, porque assim, mais uma vez, tivemos a belíssima oportunidade de ouvir esses belíssimos ensinamentos. Paz aos nossos corações e até breve. Até muito breve, meus irmãos, quando aqui retornaremos para darmos continuidade às nossas reflexões acerca do Evangelho de Jesus. Até breve, meus irmãos.